Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai falar sobre dois assuntos muito importantes que vão preparar vocês para o próximo tópico da disciplina, ok? Então eu vou falar sobre corrente e resistência. Os objetivos dessa aula são, primeiro, definir os conceitos de corrente elétrica e resistência. Vamos fazer a descrição do movimento coletivo dos elétrons em um condutor na presença de uma corrente elétrica. Por fim, a gente vai analisar a relação entre corrente e diferença de potencial através de um condutor. Ok? Então, a corrente elétrica, ou simplesmente corrente, ela se caracteriza pelo fluxo de carga através de uma área de seção transversal dada. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma região do espaço em que haja um movimento de cargas. Ok? Então, eu vou definir essa área aqui como a minha área de seção transversal. E o fluxo vai ocorrer da seguinte maneira. Eu tenho algumas cargas aqui em movimento. Digamos essas três cargas aqui só para fazer uma amostragem. Okay? E essas cargas elas vão atravessar essa área de seção transversal. E aí eu vou ter caracterizado aí o fluxo. Então, vai haver algo deste tipo aqui. Ó. Essas cargas vão atravessar esta área. Né? E a medida, a quantidade de carga que atravessar essa área por unidade de tempo vai ser exatamente a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é igual ao fluxo de cargas, que eu vou representar por ΔQ, em um período ΔT. Um período de tempo, intervalo de tempo ΔT. A unidade de corrente elétrica é o ampere. E o símbolo do ampere é um A maiúsculo. Então, fazendo a análise dimensional aqui, né, eu tenho ΔQ, que é a carga em Coulomb, e ΔT, o tempo em segundos. Tá? Então, Coulomb por segundo é o ampere. A gente pode calcular a corrente elétrica para qualquer fluxo de carga passando por uma determinada área. Então, a gente pode ter corrente devido ao movimento de elétrons, ao movimento de prótons, né? Ao movimento de partículas alfa, que são partículas carregadas, ao movimento de partículas macroscópicas carregadas. Então, eu posso ter corrente elétrica toda vez que tiver um fluxo de carga. A corrente, ela tem direção, né? Rigorosamente falando, a corrente é uma grandeza vetorial. A direção da corrente é dada justamente pela direção normal, a área de seção transversal que eu estou analisando a corrente. Então, vamos colocar aqui essas cargas aqui para o outro lado. Então, essas cargas estão atravessando aqui uma dada área. Estas são as cargas. E essa aqui é a seção transversal. A direção da corrente vai ser o vetor normal a esta área. Então, vai ser esta direção aqui. Ó. Então, essa será a direção da corrente elétrica. Por hora, a gente não vai se preocupar com o caráter vetorial da corrente. Tá? No próximo tópico, quando a gente falar sobre magnetismo, a gente vai voltar a falar sobre o assunto da direção da corrente. Então, por hora, a gente vai trabalhar apenas com o módulo da corrente elétrica. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui ilustrativo do cálculo da corrente elétrica. Eu tenho o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha um feixe de prótons, ok? E esse feixe de prótons produz uma corrente igual a 2 mA em uma dada região do espaço, em uma dada área, ok? Então, gostaria de saber quantos prótons estão sendo produzidos neste feixe de prótons por segundo. Então, para esse exemplo, esse cálculo simples, a gente tem o seguinte, né, que a corrente vai ser o fluxo de cargas produzido por esse feixe de prótons dividido por tempo.
ok? Então, se eu quero a quantidade de prótons produzida por segundo, eu vou precisar dessa quantidade aqui, ó. Eu vou precisar do número de partículas, do número de prótons produzidos por segundo, multiplicado pela carga de cada próton. Então, a carga de cada próton é igual à carga do elétron, ok? Positiva, no caso. Então, essa expressão aqui, a gente está explicitando que o portador de carga é o próton. Eu estou observando aqui o fluxo de prótons, né, através de uma superfície por unidade de tempo. Então, cada próton tem uma carga, a carga do elétron. Então, a gente analisa a quantidade de prótons produzido por segundo por esse feixe, analisando esta expressão aqui, a definição de corrente elétrica. Eu sei a corrente elétrica produzida por esse feixe de prótons. Então, a partir da corrente elétrica, a partir do fluxo de cargas, eu obtenho o fluxo de partículas. Ok? Então, eu vou igualar essa expressão aqui. Então, o número de prótons por unidade de tempo vezes a carga de um próton apenas. Então, aqui eu vou igualar a 2 mA. Ok? Então, esta quantidade é o que eu preciso. A resposta está aqui nesta razão aqui. Então, a quantidade de prótons produzida por segundo, basta isolar essa razão. Então, Np por ΔT é igual a 2 mA dividido pela carga do elétron. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. A gente descobre que este feixe está produzindo 1,25 vezes 10 a 16 prótons por segundo. Então, fazendo aqui um desenho desse feixe, né, vamos supor aqui que eu tenho o meu acelerador de partículas, digamos, né? Tenho aqui o meu canhão de prótons. Aqui saindo deste equipamento, eu tenho diversos prótons aqui, né? Eles estão com uma velocidade aí em uma dada direção. Então, são vários prótons sendo produzidos aí por segundo. Eu analiso essa corrente elétrica através de uma área. Eu tenho que definir essa área, ok? Não preciso saber a área exatamente, mas eu tenho que definir que esse fluxo ocorre em uma dada região do espaço. Então, aqui é a seção transversal. E onde eu tiver fluxo de cargas, eu tenho uma corrente elétrica. Então, dada a corrente elétrica aqui do meu problema, eu consigo calcular, né, sabendo a carga de cada uma das partículas, eu consigo calcular quantas partículas que está sendo produzida aqui por este canhão de prótons. Ok? Então, este foi um exemplo no qual o portador de carga, né, a partícula que está carregando a carga, ela é o próton. Haverá momentos em que o portador de carga são íons dentro de um eletrólito. Na maioria das vezes, o portador de carga é o próprio elétron, né? Por exemplo, quando existe uma corrente elétrica passando por um condutor. Então, agora, a gente vai analisar o movimento dos elétrons, né, dentro de um condutor na presença de uma corrente elétrica. Em um condutor, os responsáveis pela corrente elétrica são os elétrons, né? Basta lembrar que em materiais condutores eu tenho ao menos um elétron, né, livre para se movimentar em todo o material, né? Eles são chamados elétrons delocalizados, né?
também chamados de elétrons de condução. Então, nosso portador de carga, no caso de correntes dentro de condutores, vai ser o elétron. Então, como que os elétrons se movimentam dentro de um condutor na presença de uma corrente elétrica? Então, eu vou desenhar aqui uma porção de um material condutor, ok? Então, tenho aqui. Para simplificar o problema, eu vou desenhar uma porção cilíndrica de um condutor. Tá? A forma, no geral, pode ser bem complicada, né? Posso ter um fio bem retorcido, aí eu posso ter uma fita de material condutor, então pode variar, né? Mas no caso mais simples, para a gente analisar o movimento dos elétrons na presença de uma corrente elétrica, a gente pode pegar um caso mais simples, que é uma seção cilíndrica de um fio condutor. Aqui está. Então, eu preciso analisar o fluxo de cargas através da seção transversal deste fio. Estou falando desta superfície aqui, por unidade de tempo. Ok? Vamos supor aqui que essa porção tenha um comprimento L e a área A. Então, eu mencionei que o portador de cargas, os portadores de carga são os elétrons. Então, se eu souber quantos elétrons passam por unidade de tempo aqui nesta área, eu consigo calcular a corrente elétrica neste condutor. Então, a corrente elétrica vai ser dada essencialmente pela velocidade, né, desses elétrons coletivamente nesta direção aqui, nessa direção normal à seção transversal. Ok? Então, se eu puder analisar a velocidade coletiva desses elétrons aqui, realizando o movimento aqui através dessa seção de fio, eu consigo fazer a relação entre a corrente elétrica e a velocidade coletiva desses elétrons. Ok? Então vamos imaginar que os elétrons, agora eu vou desenhar aqui o mesmo cilindro, só que representando o movimento coletivo dos elétrons. Tá? Então vou colocar de outra cor, eu vou colocar aqui os elétrons em rosa aqui. Então imagine que esta porção rosa aqui sejam os elétrons que vão atravessar esta área aqui e os elétrons estão se movimentando para o lado esquerdo aqui na figura, ok? Então, se eu souber em quanto tempo esses elétrons realizam este movimento aqui, ó, atravessam essa área de seção transversal, se eu souber o tempo que esses elétrons levaram para atravessar essa seção transversal aqui do fio condutor, eu tenho como calcular a corrente elétrica. Então, vou fazer de novo aqui o movimento, né? Eu tenho uma quantidade de elétrons aqui, né, dentro do fio condutor, atravessando esta área, ok? Em um determinado intervalo de tempo ΔT. Então, eu tenho uma porção de fio aqui, né, com volume igual a área vezes o L. Consigo determinar a quantidade de elétrons existentes nessa porção de fio aqui, sabendo a densidade do material. E se eu souber em quanto tempo esses elétrons atravessar essa seção transversal do fio, eu consigo calcular a corrente elétrica. Então, neste volume rosa, eu tenho uma quantidade conhecida de elétrons, e essa quantidade de elétrons vai ser calculada a partir da densidade do material. Ok? Então, para um dado intervalo de tempo ΔT, essa porção de elétrons aqui vai atravessar esta seção transversal aqui. Então, vai haver um movimento aqui coletivo dos elétrons para a direita. Ok? Então, analisando esse movimento coletivo dos elétrons, qual que será a corrente elétrica passando por esta seção transversal, baseado na velocidade coletiva desses elétrons?
Então, esse é o cálculo que a gente vai realizar agora. Né? Essa velocidade dos elétrons é chamada de velocidade de deriva. Ok? Então, vamos fazer aqui as contas. Eu tenho o seguinte. Eu tenho que a corrente vai ser igual ao fluxo de cargas dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então, qual que é a quantidade total de cargas que passa por esta área aqui? Então, a quantidade total de elétrons passando por essa seção transversal aqui de área A vai ser igual ao número de elétrons por unidade de volume, que eu vou colocar com o N minúsculo índice E, vezes o volume desse cilindro rosa, que é o próprio volume da seção do fio, vai ser igual a A vezes L, vezes a carga elétrica de um elétron apenas. Então, vezes E. Tudo isso dividido por ΔT, que foi o tempo que levou para esses elétrons atravessarem esta área aqui. Agora, notem que eu tenho essa razão L sobre ΔT, eu vou destacar essa razão L sobre T aqui. L sobre T é o quão rápido que esses elétrons atravessam essa área de seção transversal. Então, aqui eu tenho justamente a minha velocidade de deriva, tá? Que é a velocidade dos elétrons, né? A velocidade média dos elétrons em uma dada direção, na direção da corrente aqui neste caso. Tá? Então, a gente tem o seguinte, finalmente, que a corrente vai ser igual ao número de elétrons por unidade de volume, vezes a área de seção transversal, vezes a carga do elétron, vezes a velocidade de deriva. A direção da corrente, a gente já analisou que é justamente essa direção aqui normal à área de seção transversal. O sentido da corrente é sempre o sentido da carga positiva. Então, se os elétrons estão indo para a direita, a minha corrente aqui vai ser para o lado esquerdo. Então, elétrons indo para a direita, eu vou ter a minha corrente, que eu vou colocar a corrente aqui em amarelo. A corrente vai ser no sentido contrário do movimento dos elétrons. Ok? Esta é a convenção utilizada. A corrente sempre aponta na direção contrária ao movimento dos elétrons em um condutor. De maneira geral, a corrente está sempre na direção do movimento das cargas positivas. Então, como o portador de cargas aqui nos condutores é o elétron, então a corrente vai ser sempre na direção contrária ao movimento dos elétrons. Ok? Bom, como que a gente pode determinar a velocidade de deriva através de um fio de cobre, por exemplo? Então a gente pode resolver esse problema aqui. Então, um exemplo. Determine VD em um fio de cobre com 1 ampere de corrente e com um diâmetro, né, de 2 milímetros. Então, a gente pode fazer os cálculos aqui dessa velocidade de deriva. Então, isolando VD, eu tenho o seguinte. No numerador, eu tenho a corrente, que é de 1 ampere. No denominador, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o número de elétrons por unidade de volume. O número de elétrons por unidade de volume a gente pode obter da seguinte maneira. Eu tenho a densidade volumétrica aqui do cobre, então eu tenho 8,96 gramas por centímetro cúbico, vezes o número de Avogadro, tudo isso dividido pela massa atômica do cobre, né? Ou seja, 63,546 grama por mol.
isso aqui, o denominador ainda eu tenho que multiplicar pela área do fio, que vai ser π vezes o raio ao quadrado, o diâmetro é 2 milímetros, então vou colocar o raio aqui, 1 milímetro ao quadrado, multiplicado pela carga do elétron, que é o nosso portador de cargas aqui. Aqui eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 19. E aqui, fazendo as contas, a gente chega no impressionante resultado de 2,34 vezes 10 a menos 3 centímetros por segundo. Então, a velocidade com que os elétrons se movem dentro do condutor é realmente muito pequena, né? Esta corrente não é pequena, uma corrente de 1 ampere aí é uma corrente típica aí para algumas aplicações aí de eletrônica. É até uma corrente relativamente alta, né? 1 ampere. No entanto, os elétrons se movem de maneira muito vagarosa, né? Aí vocês podem estar se perguntando, né? Se os elétrons se movem tão devagar desse jeito aqui dentro de um fio com uma corrente de 1 ampere, você liga a lâmpada no interruptor, a eletricidade é estabelecida quase que instantaneamente, né? Então, como a gente explica esse fato, né, de que o movimento dos elétrons é bem devagar, porém a luz é acesa, né, quase que instantaneamente, né, com o acionamento de um interruptor. Então, quando a gente aciona o interruptor, a gente está fechando o circuito, né, a gente está fornecendo uma diferença de potencial aí, através desse circuito, ocorre o estabelecimento da corrente elétrica e todos os elétrons que já estão no material vão começar a se mover. Então, essa transmissão de informação aqui, do momento que eu ligo a bateria até o acionamento da lâmpada, é quase que de maneira instantânea, né? Ela ocorre na velocidade da luz. Ela ocorre na velocidade das ondas que transmitem essa informação de elétron para elétron. Então, eu tenho um elétron, né? Vou fazer um desenho aqui só para facilitar o entendimento, né? Eu tenho aqui o fio condutor e tenho diversas partículas aqui negativas, aqui prontas para serem movimentadas. Então, no momento que eu aplico uma diferença de potencial aqui entre os terminais aqui do fio, eu vou empurrar este elétron, o próximo elétron vai ser repelido, então eu vou ter meio que uma reação em cadeia aqui, né? Então eu vou ter isso aqui, esse movimento aqui, né? E essa é como se fosse uma onda, né, que se propaga ao longo da direção do fio. E essa onda, ela se propaga na velocidade da luz. Então é por isso que o acionamento da eletricidade é tão rápido, mas o movimento dos elétrons não é. Nem sempre uma corrente vai utilizar toda a área de seção transversal de um fio condutor, né? Uma grandeza bastante útil que a gente pode utilizar para descrever como que essa corrente atravessa um fio condutor é através da densidade de corrente. Então, uma densidade de corrente uniforme é dada simplesmente, né? Eu vou representar pela letra J maiúsculo, é dado simplesmente pela corrente passando pelo fio condutor dividido pela área de seção transversal. Essa aqui é a definição de densidade de corrente. Quando eu tenho uma situação em que a corrente não passa por todo o fio, né? Ou seja, ela tem uma direção, a direção é normal à área de seção transversal, porém ela não ocupa todo o fio para essa eletricidade ser conduzida, eu tenho a seguinte generalização, né? Que a corrente total passando pelo fio
vai ser igual à integral de J dA. Isso significa o seguinte, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma seção, uma porção de fio condutor. Né? E eu tenho aqui está a porção de fio condutor. Pode acontecer, às vezes, de haver a transmissão da corrente dentro do fio apenas na borda, por exemplo. Né? Ou seja, vai ocorrer em uma região aqui na borda. Então, de maneira geral, essa densidade de corrente aqui, né, eu vou ter em cada ponto da minha área de seção transversal, eu vou ter um valor diferente de J. Então, por exemplo, eu posso ter um valor de J mais intenso aqui nas bordas, aqui do fio condutor, né? E posso ter um valor de J menor ou mesmo nulo em pontos no interior. Então, para a gente levar em conta essa variação de como que a corrente passa por um fio condutor, a gente tem essa definição de densidade de corrente aqui. Então, esta expressão aqui vai indicar o caso geral, né? No caso geral, eu tenho um J com uma dependência complicada aqui, com as coordenadas aqui dentro dessa área de seção transversal, e eu vou realizar essa integral aqui de JdA para obter a corrente elétrica total. Então, aqui, esta expressão para o caso geral. Caso geral. Ou seja, J não uniforme. Vamos falar agora sobre resistência. A resistência é a dificuldade de se estabelecer um fluxo de carga, ou seja, estabelecer uma corrente elétrica, dada uma diferença de potencial. Então, segundo a lei de Ohm, a gente tem o seguinte, né, que resistência, que eu vou representar pela letra R maiúscula, é definida como sendo a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Ok? Esta aqui é uma definição, tá? E, mais importante, ela é uma lei empírica. Ok? Ou seja, eu não estou fazendo prova nenhuma desta lei aqui. Né? A lei de Ohm ela pode ser demonstrada segundo alguns modelos. Existem diversos modelos aí que mostram a validade da lei de Ohm aí para uma grande gama de materiais, ok? Então, existe o modelo de Drude, existe o modelo semiclássico, né? Mas este problema aqui de você relacionar a diferença de potencial com a corrente que se estabelece dentro de um condutor é um problema bastante complicado, né? A gente tem que utilizar métodos da mecânica quântica para a gente analisar esse problema. É um problema de muitos corpos, né? Existem uma infinidade, né, de elétrons dentro de um material. Então, esse movimento coletivo aí, né? Por que existe essa lei de Ohm? Por que os elétrons eles se movem a uma velocidade constante dada uma diferença de potencial? É um problema bastante complicado. Então, eu não vou tocar nesse assunto dos modelos sobre resistência. O importante é que vocês saibam que a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica é igual à resistência. Né? A resistência tem a unidade aí, né, de ohm, né? Então, unidade no SI é o ohm. Ele é representado pela letra ômega maiúscula. Qualquer objeto que possua resistência é chamado de resistor. Então, um resistor é qualquer objeto que possua resistência. Né? E ele é indicado nos símbolos para circuitos,
ele é indicado geralmente por este símbolo aqui, ó. Ok? Também existe, é muito comum, né, você representar por um bloquinho aqui, né? Quando a gente se refere a um resistor ôhmico, o resistor ôhmico, ele é aquele resistor cuja resistência independe da diferença de potencial. Então, para um resistor ôhmico, eu tenho a seguinte relação entre diferença de potencial e corrente, né? Eu tenho aqui que a gente pode fazer um gráfico da diferença de potencial em função da corrente. Então, eu tenho aqui o ΔV, tenho a corrente aqui no eixo X. Então, para um condutor ôhmico, vale essa relação aqui. Eu tenho uma relação linear entre corrente e diferença de potencial. Né? Rearranjando esses termos aqui, eu tenho que a diferença de potencial é igual a RI. Então, a inclinação desta reta aqui vai ser justamente a resistência do meu resistor. Então, este comportamento aqui da resistência sendo constante, né, sendo independente da diferença de potencial, ela caracteriza um condutor ôhmico. Esse aqui é um resistor ôhmico. Né? Ok? Existem outros componentes eletrônicos que não são ôhmicos. Tá? Um exemplo mais clássico é o diodo. Né? O diodo ele é um componente eletrônico que deixa passar corrente em uma direção, mas impede a passagem de corrente em outra direção. Então aí já vimos, a gente vê de cara que o comportamento dele não é ôhmico, né? Ele não tem essa relação linear aqui com diferença de potencial e corrente. A resistência de um condutor vai depender tanto do material de que ele é feito, quanto da geometria. Né? A gente espera que para estabelecer uma corrente em um condutor de seção transversal pequeno, seja mais complicada, seja mais dificultada do que um resistor com um calibre maior. Ok? Então, a gente pode calcular a resistência de um condutor através da sua resistividade. Né? A resistência de um condutor, então, vai ser, portanto, a resistividade, que eu vou representar pela letra ρ, vezes o comprimento do condutor L, dividido pela área de seção transversal A. Então, essa expressão me diz que quanto maior o condutor, maior a minha resistência, quanto menor a área de seção transversal, maior é a resistência também. Então, este ρ vai ser a resistividade. Então, esta vai ser a característica do material. Materiais diferentes possuem propriedades diferentes de condutividade de eletricidade. Então, vamos fazer um exemplo, né, utilizando essas duas expressões, né, tanto a lei de Ohm quanto a expressão para a resistência em termos da resistividade do material. Então, o exemplo que eu vou utilizar é o seguinte. Então, este é o enunciado do exercício. Né? Então, considere um fio de aço com 60 centímetros, né, e diâmetro de 0,3 milímetros. Liga-se esse fio a uma fonte de 100 volts. Então, calcule a resistência do fio e a corrente que vai passar pelo fio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício, né, é calcular a resistência a partir da resistividade. Então, tem que consultar uma tabela de resistividade. A gente pode encontrar na internet. A resistividade para o aço é igual a 1,47 vezes 10 a menos 7 ohm-metro. A resistência desse fio em particular vai ser igual à resistividade
vezes o comprimento, 0,6, dividido pela área. A área vai ser justamente, né, π vezes o raio ao quadrado. Então, eu tenho π que multiplica 0,00015, que é a metade do diâmetro, ao quadrado. E a gente obtém o valor para resistência igual a 1,25 ohms. Então, se nós ligarmos esse fio de aço a uma fonte de tensão de 100 volts, a gente tem o seguinte, né? ΔV é igual a R vezes I. Então, isolando o valor da corrente, a gente tem o seguinte, é ΔV sobre R. E a gente vai ter aqui a corrente igual a 80,14 amperes. Então, essa aqui é uma baita de uma corrente, né? Este fio aqui, né, eu peguei de maneira aproximada aí as dimensões de um fio de uma resistência de chuveiro, por exemplo. E assim, a gente está vendo aqui mais ou menos aqui o cálculo por cima, né, aproximado aqui de quanto que seria a corrente dentro de um chuveiro elétrico. Então, eu peguei um fio de aço aqui, né? No caso, eu não sei exatamente qual que é o material utilizado para resistência, porém, é um material metálico que não conduz muito bem a eletricidade, né? Aqui eu tenho 60 centímetros, mais ou menos 1 metro de fio, né? E o diâmetro, né, eu também fiz essa estimativa. A fonte de tensão aqui eu coloquei 100 volts, típico aí de 110, né? Então é uma tensão próxima ao que vocês teriam na rede elétrica de vocês aí. E obtive esse resultado aqui, né? A resistência aqui é muito baixa, né? Essa é uma resistência 1,25 ohms, é uma resistência muito baixa de fato. E calculando a corrente elétrica para esta diferença de potencial, né, uma diferença de potencial considerável, eu tenho esta corrente aqui gigante, né? 80 amperes é muita coisa. Pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.